tudo bem? Eu sou a Ingrid e esse é o Geek Spirit e eu te convido para sentar no sofá de casa e maratonar comigo a saga Top Gun. Lembrando que eu vou te trazer não somente toda a história, todo o enredo, mas curiosidades, easter eggs, coisas sobre os bastidores que você precisa saber, tanto do filme de 86 quanto de 2022, Maverick. Então, vamos que vamos! Baseado em um artigo que foi publicado pela revista Magazine chamado Top Guns, foi escrito por Jim Cash e Jack Epper Jr., mas foi com a direção de Tony Scott que Asas Indomáveis chegou em 1986, trazendo um jovem Tom Cruise que interpretava o Pete Mitchell, que tinha o codinome de Maverick, que era um piloto de caça acho que era aspirante lá da Marinha, e que entra para a academia de pilotos de elite, que é conhecida como Top Gun. Então vocês dois vão para o Top Gun. Vão voar com os melhores do mundo. Mas antes do personagem do Tom Cruise ir lá pro Top Gun com o parceiro dele, o Goose, eles passaram por uma prova de fogo aí, que é tipo uma introdução que mostra do enredo pra gente aí, não somente como eles vão pra Top Gun, mas também um pouco da personalidade do Maverick, né? Que é um tanto exibido e não gosta de obedecer tantas ordens assim, mas também prova um pouco de lealdade. Até porque eles estão lá perto do Golfo Pérsico, onde são escalados para afastar umas abordagens hostis de combate de inimigos que acabaram atacando lá, chegaram um pouco perto da ronda de onde eles estavam. Então, chamaram ele, olha, vai lá Maverick, vai lá Goose, vai também o Colga com seu ala para poder expulsar esses inimigos que eles colocam aqui como MiGs. E no meio desse embate aí, acaba aparecendo um MiG que não estava pelo radar, que acabou fazendo com que o Colga, que era considerado o piloto mais fodão aí e que iria para Top Gun, ficasse com medo, ficou apavorado, congelado. Enquanto isso, o Maverick tá tirando sarro da cara do outro MiG lá. Faz um voo invertido, manda um dedo do meio, bate foto, acaba zoando com o cara. E aí? Então, a foto ficou boa? Fazendo com que eles sejam expulsos, acabam indo embora. E só que nesse momento aí, em que ele tá sem combustível, ele tem que voltar, tem que pousar, mas ele acaba não obedecendo a ordem do superior dele, que manda ele voltar e vai ajudar o Colga, que tá congelando. E enfim, o cara ficou completamente parado e não conseguia nem pousar, e foi com a ajuda do Maverick que ele pousou, mostrando um pouco da personalidade dele pra gente. Então o Colga, que já pensou assim, pô, vou perder, eu poderia ter morrido naquele momento, então eu quero me aposentar. Se aposentando dessa forma, o Maverick vai no lugar dele lá pro Top Gun, mesmo contra a vontade dos superiores dele, que, tipo assim, não gostavam dessa personalidade dele por ser contra as regras, ou, tipo assim, é uma pessoa instável. E como lá em 86 o CGI não tava com todo esse avanço que tem hoje, eles tiveram que usar, de fato, caças de verdade, pilotos de verdade para poder produzir esse filme. Então a Paramount desembolsou aí uma boa grana, desembolsou mais de 1,5 milhão aí para poder pagar lá para a Marinha, para poder usar os navios da Marinha e também os próprios pilotos. Então, com isso, os produtores tiveram que usar o máximo que eles puderam, fazer de tudo que eles puderam. E isso significa que os atores realmente tiveram que ir lá pro céu para poder gravar suas cenas, né? Até que eles iam, mas tinha um piloto que estava lá, de fato, pilotando, e eles fazendo as cenas dele. Lembrando, inclusive, que o Tom Cruise, nas primeiras vezes que ele voou, ele vomitou. As 2 primeiras vezes, e depois foi gostando, né? Contanto que hoje em dia ele tem a própria licença para voar, tem o próprio jato dele, enfim. Mas o único que não vomitou foi o ator, o Anthony Edwards, que interpretou o Goose. Ele foi o único que de fato não vomitou, porque de resto todo mundo saiu vomitando, passando mal de lá, mas que no final acabou dando tudo certo. E agora que o Goose e Maverick vão para Top Gun, que começa de fato o filme, né? Porque lá a gente sabe que quando se trata de coisa relacionada à escola, sempre tem rivalidade, e lá tem o inimigo dele, né? O rival dele, que é o Iceman, que é interpretado pelo Val Kilmer. Lembrando que o Val Kilmer nem queria fazer esse filme, tá? Ele só fez mesmo por questões contratuais, ele foi obrigado, o que foi considerado, na verdade, um dos grandes papéis da vida dele, ele nem queria fazer, então valeu muito a pena. Aqui o Iceman, que é considerado, ou seja, o Homem de Gelo, que é o cara que não tem sentimentos, ele é frio para poder combater os seus inimigos, então ele é considerado lá entre Top Gun o número 1. Então tem essa rivalidade, porque, como eu já falei para vocês, o Maverick, ele é um cara que de fato ele é exibido, ele é boçal, ele quer ser o número 1, então ele quer provar, não só para ele, mas para os outros, que ele também é o cara e que ele é o fodão. Então tem essa rivalidade entre os dois, inclusive até entre os dois atores, Tom Cruise e Val Kilmer, entre lá não se socializava muito não, então essa rivalidade também existia por trás das câmeras. Mas não é somente de rivalidade que esse filme acontece, até porque também tem uma parte romântica, né? Ele tem um envolvimento, um par romântico, que nesse caso é a Charlie.
que ela, o codinome é Charlie, mas o nome dela é Charlotte, que ela, é a primeira vez que ele acaba encontrando com ela lá num bar, ele até canta pra querer impressionar, né? Os outros caças também ajudam cantando e tudo mais. You're trying hard not to show it. You've lost that love is feeling, now it's gone. Só que, tipo assim, ele insistiu muito, foi atrás dela no banheiro feminino, mas acabou não dando em nada. Só foi dado realmente no dia seguinte, na manhã seguinte, quando ele descobre que, na verdade, ela é instrutora de voo deles. Olá. Vamos estar lidando com algum problema? Sim, senhora. Os dados sobre o MiG não estão corretos. Ao decorrer do filme, a gente vê que ele vai insistindo, joga o charme dele pra ela, até que ela convida ele secretamente pra ir na casa dela. Mas esse interesse amoroso aí do protagonista foi inspirado em uma pessoa real, tá? Porque a princípio eles queriam que fosse uma ginasta, iam colocar uma ginasta como interesse amoroso dele. Mas quando estavam fazendo a produção do filme, quando eles foram conhecer lá a Miramar e tudo mais, eles conheceram uma mulher chamada Christine Fox, que era uma instrutora de voo. Então acabaram baseando essa personagem nessa mulher. E assim como eles se inspiraram em pessoas reais para poder fazer o filme, eu me inspirei em ti aí do outro lado para poder deixar um like aqui nesse vídeo, porque olha, dá trabalho pra caramba fazer esse tipo de conteúdo. Então se inscreve no canal se não tiver inscrito, deixa aquele like, tá? E outra coisa, coloca a tua sugestão aqui de qual o próximo filme que você quer ver, próxima saga que você quer maratonar com a gente, tá bom? E antes de te falar sobre esse encontro dos dois, eu tenho que falar, lógico, que o que foi motivado, né, para poder gerar isso tudo, que são os testes aéreos do Top Gun. Então eles tinham que passar por vários testes, até porque, além da competição para quem seria o número 1, para quem seria o piloto número 1 da Top Gun, eles também teriam que estar preparados para futuras missões. Então, eles tiveram que passar por testes reais, que nesse caso, nas duas vezes, o Maverick acabou, dando muita mancada. Na primeira mancada do Maverick, ele até consegue finalizar o inimigo dele, que é o instrutor Vester. Só que para ele fazer isso, ele voa baixo demais. Ele voa numa altitude mínima permitida. Ou seja, ele acaba burlando uma regra que ele não deveria ter quebrado para poder cumprir a missão dele. Com isso, ele também faz uma outra coisa. Para querer se exibir, ele ainda quer voar baixo pela torre, que é uma coisa que ficou característica do filme. Só que, além disso, enquanto isso, o Iceman tá se dando super bem. Fez a missão dele tudo ok, faz a segunda missão ok, sendo que nessa segunda missão, que vem a segunda mancada dele, né, do Maverick. Por quê? Porque nessa missão, ele acaba ele quebra, uma regra principal lá, que é não abandonar o seu parceiro de voo, né? Tipo assim, ele tava com a ala dele, né, ele tava com o Goose, mas ele tava acompanhado do Hollywood, que tava no outro jato. Só que ele larga o Hollywood pra ir atrás do Viper. Acha o Viper, tá por aí em algum lugar. Fica com o Hollywood, a gente tem que cobrir ele. Não me deixe, Maverick. Pra fazer isso, o que acontece? O Hollywood, por ter sido abandonado, acaba sendo abatido e em seguida ele também. Ou seja, ele cresceu o olho pra tentar fazer uma coisa que ele achava que daria certo, só que pra fazer isso também ele quebrou uma outra regra. Coisas que mais pra frente, como no segundo filme, a gente vai ver que ele realmente aprendeu a lição, mas ele levou muito na cara pra conseguir fazer isso. E como eu disse, o Iceman realmente acabou se dando super bem nas missões quando ele deu essas mancadas. Inclusive o Goose conversa com ele, pô, cara, pelo amor de Deus, maneira aí, porque tudo que tu faz cai sobre mim também. E é aquela questão que o filme acaba mostrando pra gente que, na verdade, não é o Iceman que é o inimigo dele. O inimigo dele, na verdade, é ele mesmo. É a arrogância dele, é ele mesmo, de fato. Passando essa parte do treinamento deles aí, a gente tem aquela cena clássica, sex symbol, que é ele jogando vôlei, né? Que é os 4 boys bonitões lá jogando vôlei, exibindo os corpos dele, que ficou característico também de Top Gun. Mas, sinceramente, o que me deixou mais marcada não foi nem a questão dos corpos dele, e sim o fato do Maverick largar o jogo e encontrar com a Charlotte sem tomar banho. Ele vai atrás da mulher fedendo. E isso sim foi o que me marcou de verdade. E detalhe, essa cena na verdade seria um jogo de futebol, tá? Entre eles. Só que eles resolveram mudar pra vôlei pra ficar mais bonito esteticamente, né? Ou seja, eles queriam realmente fazer uma cena sex symbol pra gente. Agora o Maverick chegando lá na casa da Charlotte, todo fedorento, né? Mas até que beleza, ele pediu pra tomar um banho, ela disse que não. Inclusive, ela vai logo direto ao ponto. Olha, cara, questão que eu te chamei aqui não é bem por um interesse amoroso não, tá? É uma questão profissional. Tu é o único cara que eu conheço que chegou mais perto de um MiG
Então eu preciso de informações porque eu quero subir de cargo, eu quero sair de lá, não quero mais ser instrutora, eu quero ir para outro lugar, ganhar mais, enfim. Prioridades. Então ele não tomou o banho dele, passou as informações e vai embora falando que vai tomar o banho, enfim. Eu vou tomar um banho. Ainda bem. Mas para deixar esse papo furado aí de profissionalismo de lado, essa pose durona que a Charlie tem, na verdade, logo depois que ele ficou chateado com ela por ela ter, tipo, repreendido a atitude dele com o Mig, lá no início da introdução que eu falei para vocês, na frente da sala de aula, ele ficou chateado, né? O boy ficou chateado, resolveu ir embora, ela vai atrás dele e assume que, de fato, ela gosta dele. Eu não quero que ninguém saiba que eu me apaixonei por você. Que era por isso que ela não queria dar aquela mancada. Tipo, olha, eu não posso dar mancada na frente do pessoal lá, porque, tipo, eu sou tua instrutora, mas eu tô apaixonada por ti, né? Aí, né, minha filha? Take my breath away. Dun, dun. Deve ser bêbado. E essa cena, na verdade, ela foi improvisada, porque o Tom Cruise esqueceu a fala dele. Ela teria dito isso e ele teria que falar alguma coisa lá, mas o boy esqueceu, então ele foi lá, beijou e acabou ficando no final essa cena no filme. E tem outra coisa, apesar dele ter dado esse beijo nela improvisado, eles nem se davam bem por trás das câmeras. E um problema também que era corriqueiro pelo fato do Tom Cruise ser baixinho e ela era alta, tipo, ela era 8 centímetros mais alta que ele, então ele tinha que usar uma bota de cowboy com salto e ela não usar salto nenhum para que pelo menos, né, ficassem da mesma altura aí, que era um problema que eles tinham por trás das câmeras. Além de que os dois não se aturavam, e até hoje não se aturam. Mas olha, apesar deles não se suportarem, depois que acabou todas as gravações, eles fizeram uma demonstração, mas acabaram vendo que estava precisando de mais cenas românticas, né? Já não bastava, tinha que ter mais cenas românticas. Então, a cena de sexo deles lá, e também a cena do elevador, que ele tá todo suado, ela tá de boné. Essas cenas, na verdade, foram gravadas 10 meses depois que já tinha sido tudo encerrado. Tipo, já tinham gravado tudo. Ela já tava fazendo outro papel, então ela tava com um cabelo diferente, por isso que colocaram um boné na cabeça dela. E ele também já tava em outro papel, o cabelo dele tava grande, por isso que ele tava todo suado, com o cabelo pra trás, pra não mostrar que o cabelo dele tava maior. Agora, passando essa parte romântica, melacueca aqui dessa parte do filme, a gente vai passar para a parte que realmente é mais importante desse enredo inteiro, que é quando o Maverick e o Goose têm a última prova para fazer, né? Que dessa vez eles fazem acompanhados do próprio Iceman. Só que nesse teste, o Iceman, que não tava demorando muito para poder acertar no inimigo, o Maverick ficou meio que, sabe, tava agoniado, já tava impaciente, manda ele rasgar de lá. Sai da minha direita e eu vou pra cima, cara. Mais 5 segundos. Mas quando ele sai, infelizmente, os dois jatos eles estão muito próximos, o que faz com que haja um refluxo dos propulsores do Ice, que acaba paralisando os motores do F4 do Maverick, que acabou tudo, tá? Nessa hora, não teve jeito, eles tinham que ejetar e sair de lá. Teve dificuldade, o Goose teve dificuldade para ejetar e infelizmente quando eles conseguem sair do avião, o Goose infelizmente acaba batendo a cabeça no canopy, né, que seria essa tampa da aeronave, então ele acabou não resistindo. Ejeta! Cuidado! Fala comigo! E é claro, né, que o Maverick ficou arrasado. Na cabeça dele, a culpa foi dele, mesmo que o inquérito tenha dito que não, inocentou, explicou que não foi nada a ver com ele, não foi nenhum tipo de imprudência da parte dele. E que, na verdade, ele acabou, enfim, ele acabou perdendo toda aquela autonomia que ele tinha e resolveu desistir, até com a própria Carolyn, que era a esposa do Goose, falando que, olha, o Goose ia gostar de continuar voando, mesmo que você não estivesse mais voando. Então, tipo, continua voando, mas ele acabou desistindo. E tem até que te falar que, na verdade, o Goose não iria morrer dessa forma, tá? Ele iria morrer num acidente com fogo em cima do porta-aviões. Só que a Marinha, né? Eles tinham que mostrar todo o protótipo, tinham que mostrar antes da exibição para a Marinha e eles não autorizaram essa morte, então tiveram que ser alterado, que foi o que aconteceu no filme. E também ia ter uma cena do Maverick lá, né? Indo visitar o túmulo do Goose, só que também foi cancelada, foi deletada essa cena e nem apareceu em lugar nenhum, simplesmente gravaram, mas foi deletado total. E acabou que o Maverick foi visitar o Viper, que era o comandante dele, que na verdade também pilotou junto com o pai dele, esse pai que nada mais é do que um conflito interno que sempre gerou por volta do Maverick, que na verdade ele tem essa personalidade muito pela revolta dele, né, de querer saber o que aconteceu com o pai, que era piloto, que ele nunca soube, mas nessa conversa
conversa, o Viper acaba contando, olha, são coisas secretas, pode me prejudicar profissionalmente, mas eu vou te contar. O teu pai morreu como um herói e a gente foi lá pro Vietnã, uma missão super secreta, mas ele, pra poder, acabou se sacrificando para poder proteger outros caças, então ele acabou sendo um herói. De certa forma, isso acabou mexendo com o Maverick, que acaba voltando e se formou, e logo no dia da formatura, o pessoal lá falou assim, olha, a gente tá com uma emergência aqui, eu vou precisar dos melhores pilotos, vocês vão ter que ir lá pro Pérsia lá para poder fazer aqui essa missão. Então, vai o Iceman, vai o Maverick, entre outros, né? E quando eles chegam na Enterprise, o Ice e o Hollywood acabam sendo enviados para poder combater 2 MiGs. Só que aí, desses 2 se tornaram 4, que acabou deixando o caldo entornando aí. O Hollywood acabou sendo afetado, então mandaram o Maverick lá para ajudar. Agora eles tinham 6 MiGs aí para poder deter e só tinha o Ice e o Maverick. Mas aí o Maverick, que logo lá no começo meio que ficou congelado, apesar de ele estar acompanhado de um novo caça, né, um novo parceiro, que era o Merlin, que por sinal é até o Tim Robbins lá de Um Sonho de Liberdade, que fez uma ponta. Só que aquela coisa, ele ficou tipo assim, pensando no Goose, pensava nele, congelou. Maverick, pelo amor de Deus, o Ice tá com problemas. Fala comigo, meu irmão. Até que deu um start, não, bora, tem que reagir, e ele até consegue interceptar 3 MiGs, e até então ele é o único piloto que conseguiu essa façanha. Então eles acabam voltando e com isso o Ice acaba tipo, olha, cara, agora você pode ser meu ala. Eles até brincam que um pode ser o ala do outro e a partir daí começa a amizade deles. Você pode ser meu parceiro quando quiser. E para finalizar o filme, então agora ele recebeu uma recompensa. O Maverick recebe aquela recompensa assim, olha aqui cara, tá aqui as missões, você pode escolher fazer o que você quiser. E ele decide ser instrutor do Top Gun e acaba botando um ponto final, né, nesse trauma com o Goose, aceitando a morte dele. E o filme que acabou se tornando um marco dos anos 80, consolidando de vez a carreira do Tom Cruise, né? O Tom Cruise ganhou aí 2 milhões para poder fazer esse filme. Um filme que teve um orçamento de 15 milhões e rendeu 357 milhões. Ou seja, rendeu pra caralho. Mas se tem uma coisa que ninguém esperava, na verdade nem imaginava que iria precisar de uma continuação 36 anos depois, lá de 86, do lançamento do filme original. Então, em 2022, Top Gun Maverick chegou aqui para mostrar pra gente, trouxe a continuação do legado, mas também conseguiu atualizar de uma forma respeitosa e que, sinceramente, trouxe um filmaço pra gente em 2022. Cheia de referências ao filme original, Maverick, na verdade, tem uma releitura desde o início, quadro a quadro da introdução, e inclusive com a mesma música, mostrando o carinho e o empenho do diretor Joseph Kosinski. Agora a premissa é bem simples, o personagem do Tom Cruise é um dos melhores pilotos do mundo, e apesar dele ter sido condecorado, ganhado vários prêmios, ele não conseguiu passar de patente, não chegou a se tornar um almirante, como por exemplo o seu colega de profissão, o Iceman lá, o Val Kilmer, né? Que ele conseguiu se tornar um almirante muito respeitado e tudo mais, porém o Maverick já se passou mais de 30 anos e ainda continua sendo o mesmo piloto impossível, o ainda solteirão, com a mesma jaqueta clássica, aquela mesma moto Kawasaki lá do primeiro filme, que na verdade não passa de uma grande fanservice, né, pra gente. Só que não foi jogado assim no filme à toa não, tá? Tem toda uma representação, até porque mostra pra gente que, apesar de todos esses anos terem passado, de 30 anos terem passado, o personagem ainda tá congelado, ou seja, ele ainda tá parado no tempo. E agora o boy, né, agora na verdade um coroa, né, aquele coroaço na verdade do Tom Cruise, acabou irritando mais uma vez o seu superior porque ele estava tentando salvar um projeto da criação de um jato. Mas aí ele recebe uma intimação. Olha, cara, o negócio é o seguinte, tu já tá mais de 30 anos aí pilotando e a gente tá precisando de alguém para poder voltar lá pro Top Gun e instruir os nossos caças atuais, porque a gente tem uma missão muito importante para cumprir e a gente acredita que tu pode ser o cara para poder instruir eles. Aí ele até pensa assim, tá, eu vou ter que escolher os caras, meus parceiros, como é que eu vou saber e tal, quais são os melhores para poder ir pra missão comigo. E eles explicam, não, o negócio, tu não tá entendendo esse negócio errado aí, porque tu não vai pilotar, tu vai instruir eles, mas tu não vai pilotar. Não sei a quem eu confiaria os outros 3, mas eu vou... Não queremos que pilote, queremos que ensine.
E já que agora ele não tem escolha, ele volta para terras conhecidas, não só para ele, mas também pra gente, né, que assistiu o filme de 86. A gente vê mais uma vez que eles acabam bebendo da fórmula do original, tá? Tudo se repete. Tem um interesse amoroso, tem uma turma cheia de rivalidade, tem um conflito interno e uma missão a cumprir. Basicamente, tudo aqui se repete, mas se repete de uma forma muito bem feita, né? Mas vamos lá, vamos atualizar essa história aqui. O par romântico dele agora não é mais a Charlie, que foi interpretada pela Kelly McGillis lá. Até porque a atriz nem foi convidada para voltar ao papel. Eles chamaram, na verdade, a Jennifer Connelly, que envelheceu muito bem, por sinal, e ela interpreta a Penny Benjamin, que na verdade não apareceu no primeiro filme, mas a referência continua, porque lá no primeiro filme tanto o Gus como a esposa dele acabam citando sobre uma Penny, que é a filha de um almirante que o cara acabou se envolvendo lá, gostava na época. Bom, teve uma vez A em que... filha do almirante. Ele contou da época que você ficou maluquinho por Penny Benjamin. E, convenientemente, essa Penny é a dona do bar que os pilotos frequentam. Ele vai lá para frequentar esse bar mais uma vez, né? Voltar, né, nas terras conhecidas do passado dele. Encontra a Penny e, por ele, como galanteador que é, deu em cima dela. Lá tem uma regra que não pode dar em cima das mulheres, que aí vai ter que pagar a rodada para todo mundo. Lógico que o cara não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro suficiente e acabou aparecendo, né, os pilotos, esses pilotos que ele teria que treinar no dia seguinte. E ver o personagem do Tom Cruise ser expulso do bar porque não tinha dinheiro para pagar. Valeu pelas cervejas, volte quando quiser. O que resulta no dia seguinte numa saia justa para os alunos, né, que chamaram ele de velhote e tudo mais na noite anterior, que faz aquela referência pra gente do primeiro filme, que foi quando ele deu em cima da Charlie sem saber que era instrutora dele. Então aqui eles acabaram chamando o cara de velho e tudo mais sem saber que ele seria o instrutor deles também. Mas já que a gente tem uma missão a cumprir, né, e ele não como piloto, mas como instrutor, precisa conhecer os seus pupilos, ele precisa conhecer os pontos fortes e fracos de cada aluno, e assim ele vai, né, pros ares com eles e acaba dando uma surra em cada um deles, né? E se tu pensa que pra fazer parte desse elenco não foi tão alto o critério, vou te falar, é tão alto quanto os voos que eles fizeram, tá? Porque todos os atores tiveram que passar por treinamento intenso. Eles passaram por 3 meses de treinamento exaustivamente. Eles voaram em um L-39 para sentir na pele como são as acrobacias dos jatos e também foram para um F-18 Super Hornet, que é, de fato, o que a gente vê no filme. Ou seja, não bastava ter um rostinho bonito, não bastava saber atuar, mas também tinha que ter culhões para fazer todo esse tipo de treinamento. Aqui também tem a rivalidade que antigamente era sobre o Ice e o Maverick, aqui a gente vê do Rooster com o Hangman. Porém, essa presença também deles aqui traz um pouco dos outros pilotos, que coisa que no outro não tinha tanta relevância, mas aqui a gente tem um pouco mais, como por exemplo a Fênix, o Coyote e tudo mais. O conflito interno que lá no primeiro filme se tratava da morte do pai do Maverick, aqui na verdade é sobre a morte do pai do Rooster, que era o Gus, parceiro do Maverick, que morreu lá no primeiro filme. Então, ele de certa forma culpava o Maverick pela morte do pai e também tinha um rancor incrível porque o Maverick na verdade invalidou todos os documentos dele, o que atrasou a carreira do menino. Então, ele tinha mais do que raiva suficiente, né? Ele tinha mais do que motivo para ter raiva do Maverick. A gente até vê essa questão desse impacto que causa na vida do Maverick quando a gente tem aquela cena no bar em que o Rooster tá tocando justamente a mesma música que lá no primeiro filme o pai dele tocava com o Maverick lá com ele criança. Então, eles mostram esse flashback e tudo mais para mostrar pra gente que, na verdade, tudo aquilo aqui, esse conflito é bem intenso. E, inclusive, o próprio Maverick vai visitar o Ice para conversar a respeito, né, dessa missão. Essa missão que foi designada para ele, porque a gente sabe que é uma missão muito, muito arriscada. Então, o Ice, que apesar de não... a gente vê que aqui ele tá com câncer na garganta, já tá debilitado, já tá com criptabela já, né? A gente vê isso. Só que, na verdade, eles fizeram isso porque o próprio Val Kilmer também tá passando por esse problema. Ele não consegue mais falar, ele teve um câncer na garganta também, há uns 7 anos atrás. Então, eles usaram, né, para trazer o personagem de volta, para trazer toda a nostalgia para o próprio Val Kilmer. Eles utilizaram de inteligência artificial aqui, utilizando trechos ditos pelo próprio Val Kilmer no passado para poder conseguir fazer essa cena. Então, o Ice vai lá e fala com ele,
olha, cara, você consegue, se tem uma pessoa que pode conseguir fazer isso, é você, né? Tipo, dá um suporte pra ele. E aquela questão que ele acaba conversando também com o interesse amoroso dele lá, a Penny, né? A respeito do Russell, é que, na verdade, ele invalidou os documentos dele, não foi simplesmente porque ele quis ou tinha alguma... Enfim, na verdade, ele fez isso a pedido da mãe dele, né? Da Caroline, que acabou morrendo. Então, antes dela falecer, ela pediu para que ele invalidasse todos os documentos dele, porque ela não queria o mesmo destino que teve o marido pro filho. Eu invalidei os documentos dele para a Academia Naval. A mãe dele não queria que ele voasse depois do que houve com o Goose. E que fica aquela coisa, ele tem aquela escolha em que, se ele não escolher o Russell vai odiar ele pro resto da vida, né? Mais do que razão suficiente para isso. Assim como se ele escolher, ele tá colocando a vida do garoto que ele não quer colocar em risco. Então, ou seja, ele tá ferrado de qualquer jeito. Mas dando uma pausa nessa escolha de Sofia aí, do Maverick, a gente tem que falar que, mais uma vez, eles usaram a fórmula também do que eu falei lá um pouquinho antes aqui no vídeo sobre o sex symbol, né? Só que dessa vez, em vez de utilizarem o vôlei, né? Uma partida de vôlei, com corpos sarados por todo lado, eles utilizaram o futebol americano na praia. E lembrando que essa cena, na verdade, que por mais simples que seja, ela foi gravada 2 vezes. Porque simplesmente o Tom Cruise não gostou dos corpos das pessoas. Tipo assim, tô satisfeito, podem ir pra academia, pode treinar aí pra gente voltar e gravar tudo de novo. E depois de uma semana eles gravaram tudo de novo, depois de terem passado por dia e noite de treinamento aí pra ficar com o corpo perfeito pro Tom Cruise. Tá, Ingrid, beleza, mas qual é essa missão? Qual é essa tal missão que eles têm que cumprir aí, que é quase impossível? Então, eles têm a missão de bombardear uma usina sancionada de enriquecimento de urânio, que fica num país estrangeiro aí. E essa usina, ela fica tipo numa depressão bem profunda e que acaba sendo bem desafiador para eles. Só que aí o Maverick explica que a melhor maneira de fazer isso é ir voando super baixo, como eu falei, e muito rápido. Tipo, em 2 minutos e meio eles já tem que cumprir a missão. E sem contar que eles precisam trabalhar em equipe, porque se eles não trabalharem em equipe, meu filho, se um falhar... E uma coisa que ficou super óbvia no filme, né, que o Ice em um momento iria morrer, até porque eles iriam dar um final, né, um final digno pro personagem. Então, ele morre, o que acaba tirando toda aquela proteção que o Maverick tinha. Então, o seu superior, o Ciclone, vai tirar ele da jogada. Olha, o Ice morreu, então não tem necessidade de você estar aqui. Enfim, acabou a tua missão aqui. O Ciclone resolve fazer completamente diferente. Ele quer tomar uma abordagem diferente, que, de certa forma, é boa para a missão, porém acaba prejudicando a vida e a integridade deles. E como agora o Maverick não sabe o que fazer, mas ele precisa fazer algo já que ele pensa na integridade, na vida dos pilotos, então ele resolve fazer um voo não autorizado do curso, simulando os parâmetros originais, ou seja, os parâmetros que ele tinha designado para essa missão, para poder mostrar que de fato sim, a missão é possível. O que faz, logicamente, o Ciclone botar o rabinho entre as pernas e aceitar de volta o Maverick, só que dessa vez colocando ele como líder da equipe. E agora ele tem que escolher quem são as outras pessoas que vai acompanhar ele nessa equipe. Então ele pega a Fênix, o Bob, Payback, Fanboy e acaba escolhendo o Russell, deixando o Hangman lá de reserva entre os outros também. Tá, mas chegou agora a hora da verdade, né? Aquela hora que o filho chora, a mãe não vê e a equipe vai pra sua missão, né? Então eles vão pros lá pra cima dos outros. Tá, a equipe mesmo com dificuldade, uma pequena dificuldade, até porque o próprio Russell, que no filme inteiro ele é puxado a orelha por ele ser uma pessoa muito cautelosa, né? O próprio Maverick sempre fala pra ele, não pensa, age. Se tu ficar pensando demais, tu vai morrer. Então, eles acabam conseguindo cumprir a missão, né? Acabam cumprindo a missão, porém, eles são atacados pelos mísseis de terra-ar e pelos inimigos que estavam em patrulha também. Só que quando o Russell acabou ficando encurralado, não tinha como se defender, o Maverick acaba se sacrificando, né? Ele se põe à frente e ejeta o jato. Quando todo mundo tá pensando que ele tá morto, né? O próprio Ciclone acaba pedindo para que todos voltem para a base. O Russell não obedece, simplesmente ele vai atrás do Maverick, acreditando que ele tá vivo e inclusive acaba salvando a vida dele, mas também é atingido e ejeta.
Agora em terras inimigas, os dois se encontram e tem que bolar, né? Tem que fazer alguma coisa pra sobreviver. E o Corolla teve uma ideia muito doida, tá? Porque ele resolve invadir a base inimiga e roubar um F-14. Lembrando que aqui nesse filme, eles já estão no F-18, ou seja, já estão muito mais atualizados. E o F-14, que é o mesmo avião que foi utilizado lá em 84, tipo, agora já é relíquia, né? Já é quinquilharia. Mas ele resolve pegar esse avião mesmo assim e tentar sair de lá. Eles vão tentando sair, sabe, na fina, né? Se passando pelo inimigo e tudo mais. Só que acaba não dando tão certo assim. Quando eles pensam que não vai dar mais nada certo, no momento o Rooster pensa no pai, o próprio Maverick pensa no Goose, e quando eles pensam que já vão morrer, né? Já tá tipo assim, já pensando, pô, matei o pai, matei o filho. Chega o Hangman e acaba salvando eles. Me desculpa. Aqui quem fala é o seu salvador. Por favor, afivelem os seus cintos. Fazendo assim aquela clássica referência com o final do primeiro filme, quando eles estão voltando da missão, tem um monte de gente recebendo eles com felicidade porque a missão foi cumprida. Então, mais uma vez a gente tem aquela referência no finalzinho, quando o Maverick e o Rooster acabam fazendo as pazes, né? Que é igualzinho lá no final, quando o Ice e o Maverick acabam fazendo as pazes também. Passando-se um tempinho aí, agora os dois têm uma boa relação. Ele já aparentemente está aposentado e já está lá ajeitando o seu F-51 Mustang, né? Junto com o Rooster. A Penny aparece de volta, né? Ela aparece de volta para poder viver uma vida tranquila com o então aposentado Maverick. Lembrando que esse P-51 aí do final do filme é do próprio Tom Cruise, tá? Que o que mostra que o INSS dele é bem gordo, tá? Porque o cara criou realmente amor pela aviação e pode ter quantos jatos ele quiser, pode voar quantas vezes ele quiser. E esse finalzinho aí que ele pega a Penny pra voar, que faz a referência lá ao primeiro filme, que ele foi divertido por ter levado ela escondido pra voar, que é proibido. E eu com certeza te digo que Maverick, Top Gun Maverick, acaba se tornando uma sequência que consegue superar o original. É uma das poucas sequências que consegue fazer essa façanha e consegue fazer de uma forma respeitosa, como eu falei, e trazendo essa atualização pro clássico de 86. Cheio de referências, com fanservices que realmente funcionam e não estão jogados lá à toa no filme, eles conseguem trazer mais profundidade, mais camadas e uma história que acaba fazendo com que a gente compre e considere esse um filmaço. E lógico que também foi bem rentável, assim como o primeiro, porque de acordo com a Variety, né, o salário do Tom Cruise foi aí de 100 milhões. Só para fazer o filme foi 170 milhões. Então vamos dizer que 70 milhões foi para fazer o filme e 100 foi para o Tom Cruise. Lembrando que ele também, como produtor, tem direito à bilheteria. Essa bilheteria que bateu mais de 1,5 bilhão. Então, gente, pense num filme rentável, tá? Foi muito rentável. Mas eu quero saber aí do outro lado o que você achou desses filmes, se você gostou dessa continuação. E também, né, deixa aquele comentário aqui pra gente dizendo qual a tua próxima sugestão de saga que quer maratonar aqui com a gente. Eu vou deixar aqui do lado aqui pra você outro maratonando a saga de um filme muito bom, que inclusive eu tenho certeza que tu vai gostar, tá? Muito obrigado por ficar até aqui. Um beijão e tchau!